O recesso do STF vai fazer 29 réus do 8 de janeiro esperarem até fevereiro para serem julgados. 9 são mulheres. Nesta leva de julgamentos, 3 acusados continuam presos preventivamente em Brasília. Entre os que aguardam o fim do julgamento está Claudinei Silva. No último dia 9, ele tentou se enforcar com uma camisa nas dependências da penitenciária da Papuda. Em outubro, o relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes, negou a revogação da prisão preventiva de Claudinei. A decisão veio mesmo depois de um parecer favorável à liberação da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, a tentativa de suicídio, Moraes determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal transferisse o acusado para um hospital psiquiátrico. Caso sejam condenados, os 29 réus terão de pagar indenização a título de danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões de reais. A quantia será dividida entre todos os condenados. Bom, Ana, vamos lá. O julgamento desse bloco aí dos 29 réus começou no dia 15 de dezembro, hoje é dia 27. A análise num plenário virtual leva em média aí 6 dias úteis, se nenhum ministro pedir vista do processo. Por conta desse recesso do Judiciário e também do STF por consequência, o prazo, então, foi prorrogado para o dia 5 de fevereiro, o término deste julgamento. No caso desse bloco dos 29 réus, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes já votaram, ambos favoráveis pela condenação desses 29 réus, com penas aí que variam entre 14 e 17 anos de prisão. Mais uma vez, né, Paula? Até quando nós vamos ficar dando esse tipo de notícia aqui? Até quando? Parece que a notícia da semana passada, de 2 semanas atrás, de 2 meses atrás. Mas como Augusto sempre fala, essa história um dia vai ser contada da maneira correta. E Alexandre de Moraes e esses ministros não estarão nas boas páginas da história. Além de tudo, né, Paula, para quem acredita, né, ainda existe também, e eu também acredito, na justiça divina, que é dessa aí a gente não tem acesso, né? O que está sendo julgado, o que está sendo colocado em contexto. Enquanto isso acontece, essa aberração desses réus agora empurrados, né, sempre empurrados em lotes, mais para frente, e quando o momento do julgamento deles chega, as penas são grandes atrocidades, não apenas contra essas pessoas, mas contra a nossa Constituição, contra o processo legal, contra o Estado de Direito no Brasil. Paralelamente a tudo isso, a essa barbárie jurídica que nós temos assistido, você abre as redes sociais e você toda hora dá de cara com um vídeo de presos, criminosos que foram julgados, que foram sentenciados de acordo com os seus crimes, assaltantes, homicidas. Eles estão sendo presos porque eles estão fora da cadeia devido à saidinha de final de ano, muitos com tornozeleira eletrônica e com a cara ali como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, além de tudo isso que nós estamos vendo, nós ainda temos, infelizmente, um morto, o Clériston da Cunha, não um cidadão brasileiro, para ser colocado nesse contexto macabro, que a palavra é essa, o contexto do 8 de janeiro, dos inocentes do 8 de janeiro. Sempre falamos aqui, Silvio repete muito, que os vândalos sejam penalizados de acordo com a lei, os baderneiros, os criminosos, os que fizeram e plantaram aquela baderna do 8 de janeiro. Mas os presos políticos inocentes é um cenário macabro que o STF, páginas macabras que o STF abriu, mas que não serão esquecidas, pelo menos aqui nesse programa.
Nessa lista aí não tem nenhum grande empresário dos transportes, do ramo de ônibus, não tem nenhum empreiteiro, não tem nenhum parlamentar, não tem nenhum amigo do rei. É por isso que eles permanecem presos. Do contrário, teriam conseguido um habeas corpus, ainda mais durante o recesso do judiciário. É quando, numa canetada só, pois bem, alguém deixa a prisão e muito provavelmente nunca mais volte para lá. Mas nenhum deles aí é amigo dos reis. É disso que se trata. Eles são personagens de uma narrativa, de um golpe que nunca existiu. E o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na figura do relator de tudo isso, que é o ministro Alexandre de Moraes, precisa sustentar e manter. Ele precisa nutrir essa ficção de um golpe de Estado, de um ataque, uma tentativa de impor um golpe militar no Brasil. Nunca aconteceu isso. Houve um grande tumulto, uma baderna generalizada que terminou em depredação. Uma tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria, nem nós, muito menos eles, que participaram dessa depredação. O ministro José Múcio Monteiro, como eu sempre digo, que, na minha opinião, é a voz mais sóbria sobre esse tema na esplanada dos ministérios, definiu assim. Ele é o ministro da Defesa, foi ele quem disse, um integrante do Poder Executivo com interlocução direta com as Forças Armadas. Então, está muito claro, mas para o Supremo Tribunal Federal, que de alguma forma colocou todo mundo, uma turba inteira, debaixo de uma lista de crimes, alguns até repetidos, há determinadas imputações contra essas pessoas, onde não tem materialidade alguma. Não foi provado que a determinada pessoa participou do quebra-quebra. Não. Ela entrou num determinado palácio, ou entrou no Senado, foi impedida de sair, inclusive por homens da própria polícia, homens do Gabinete de Segurança Institucional. E elas foram presas, foram embarcadas em ônibus, foram colocadas num ginásio da Polícia Federal e ali tinha de tudo. É evidente que ali, naquele grupo imenso, tinha pessoas que precisam ser punidas, é claro. Não é possível alguém coadunar, compactar com depredação de patrimônio, tanto faz se é público ou privado. Nós condenamos tudo isso em 2013, por exemplo, naquelas jornadas, nas grandes manifestações. Quando terminava em quebra-quebra, nós éramos os primeiros a sair pedindo retaliação por tudo isso. Mas e os demais? E quem estava lá simplesmente porque saiu para protestar numa tarde de sol em Brasília, quando ainda era permitido fazer isso? As pessoas se sentiam à vontade, porque durante muito tempo o povo redescobriu que a rua é do povo, a praça é do povo, como dizia Ulisses Guimarães. Tudo bem, podemos sair e pedir a saída de qualquer presidente da República, tanto faz, é direito seu, desde que você não quebre nada. E essas pessoas? Elas vão ser condenadas a 14, a 17 anos, elas vão perder aquilo que é mais precioso e talvez aquilo que não tenha reparação na vida, que é o tempo. Nós fomos inundados por imagens de pais, mães, avós, que deixaram a papuda, no caso de homens, colmeia para as mulheres, e nós acompanhamos cenas de abraçando filhos, crianças, e tá na cara, você olha ali e você fala, ali não tem um sequestrador, ali não tem um assassino, não tem ninguém que cometeu um crime hediondo. Tem alguém que, por alguma razão, embarcou no meio de um turbilhão e foi arrastado. Mas que sequer há materialidade para uma punição tão aguda quanto essa. Há 2 semanas, nós dissemos aqui também neste programa, um grande integrante do PCC foi condenado a 11 anos. O PCC, a maior facção criminosa do Brasil. Nós temos senhora sendo condenada a 17. Tem alguma coisa errada acontecendo ou não? Ou tem alguém no Supremo Tribunal Federal disposto a levar até o fim uma narrativa? Porque se isso cai por terra, se a depredação é punida e há uma depuração em toda essa lista de crimes, como é que fica a história do golpe de Estado? Como é que fica? Como é que fica o general G. Dias nessa história toda? Ele até agora não foi preso. Aliás, ao que se sabe, ele prestou um depoimento à CPI, um depoimento à CPI distrital e um depoimento à Polícia Federal. E foi só. Ele estava na cena do crime. Um general que não protegeu a sua fortaleza. Alguém conhece 2? Um general que acompanha a depredação e não faz nada, guia as pessoas para fora.
outro que oferece água, depois que frauda documentos enviados ao Congresso Nacional, um ministro da Justiça que aponta o sumiço de imagens que comprovariam o crime a favor dele. Ao contrário do que nós acompanhamos no debate no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro André Mendonça entrou ali num pequeno momento de tensão com Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes tentou defender o Flávio Dino, dizendo: o senhor está querendo dizer que o ministro da Justiça foi parte de tudo isso? Ele disse: não, nós só queremos que o ministro da Justiça esclareça. Qual foi a reação dele? São muitas perguntas, mas, de fato, tudo isso que o Brasil está assistindo, e vai completar um ano agora em janeiro, isso vai entrar, como disse a Ana, e o Augusto sempre repisa. Isso vai entrar para as piores páginas da nossa história, e nós aqui não estamos atacando o Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, queremos que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta, porque ela foi desenhada para funcionar bem num sistema de freios e contrapesos. Ela não está funcionando bem. Por causa de quem está lá dentro usando toga. Muita gente lamenta a extensão do tempo que, em tese, os atuais ministros devem permanecer no Supremo Tribunal Federal. Eu não. Eu acho que eles precisam viver o suficiente para pagarem em vida pelo que eles estão fazendo. Eles serão responsabilizados, eles têm idade, eles vão viver o tempo suficiente para serem condenados aqui pelo que fizeram. Se eles estivessem interessados na identificação dos reais culpados, eles não teriam anulado a individualização da conduta, que é obrigatória. Eles teriam examinado quem fez o quê. Nenhum ministro, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, sabe por que fulano vai continuar preso, o outro ainda não foi julgado, porque se organizou dessa forma a fila, né, o rebanho dos réus, ninguém sabe, e nem do que são acusados. É isso que acontece. Já faz um ano, quase um ano, que o comportamento dos bacharéis em direito que compõem o Supremo, faz quase um ano que esse comportamento apenas confirma a teoria da banalidade do mal, né, exposta pela Hannah Arendt, depois do julgamento do Adolf Eichmann, um criminoso nazista que foi sequestrado em Buenos Aires pelo Serviço Secreto de Israel, julgado e condenado à morte, merecidamente. O que espantou a Hannah Arendt é o seguinte: era a tranquilidade com que um criminoso assustador, responsável direto por incontáveis assassinatos, descrevia o seu comportamento. Ele cumpria ordens. E ele mostrava que estava sendo sincero, ele realmente achava que seguia a teoria a obediência devida. O chefe determinava alguma coisa e ele cumpria. Teria feito o contrário, provavelmente, se vivesse na União Soviética. Ele teria matado outras pessoas, mas seria um carcereiro igualmente eficaz do ponto de vista homicida, né? Ou pelos critérios com que se mede o trabalho de um homicida. Os juízes do Supremo, eles agem como o torturador que não vê, assim, vê o que está fazendo com uma naturalidade que confirma, assim, a banalidade do mal, a banalização também do mal. Eles condenam pessoas a 17 anos como quem indica a localização de um endereço a quem pede na rua, com a mesma naturalidade. Não tenha dúvida de que eles festejaram o Natal, de que eles desejaram um bom Natal para a própria família e tal, como o torturador que interrompia a sessão de torturas para perguntar à mulher se o filho melhorara da gripe. Isso aconteceu durante o AI-5 e acontece agora. O Alexandre de Moraes diz: não sei, o processo, o inquérito acaba quando termina.
Eles serão julgados quando ele tiver tempo. Ele sabe disso que o Silvio falou, do que representa o tempo para quem está preso. É um tempo que não volta mais, não é recuperável. Então, ele age movido por um tipo de perversidade que não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Todos esses processos serão anulados por juristas que saibam agir corretamente. Mas o tempo estará perdido. Então, o que resta é a gente apelar ao povo para que volte a pressionar o Supremo para que a atual composição da Corte não arrase de vez com o que resta de respeito por uma instituição que eles estão encarregados de vigiar para que permaneça intacta, intocada. E eles estão destruindo há mais de um ano. Todos, incluindo os mudinhos do Bolsonaro. O canal Endireitei teve a sua monetização do YouTube banida desde fevereiro de 2023 e recentemente, com o sucesso orgânico do canal graças a vocês, a própria plataforma tem nos perseguido com advertências sem justa causa, sem nos apontar o que foi supostamente infringido. Nosso canal depende de vocês e quem puder fazer uma colaboração, segue o nosso Pix na tela. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.